Olá, eu sou Valcir Moraes, Personal Organizer, e eu também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. E hoje nós temos aí falar sobre disciplina, falar sobre mente, falar sobre o corpo, com o nosso convidado, Flávio Kaique. Gratidão, Muito obrigado pela parceria, pelo espaço aí. Perfeito. Flávio, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória e que momento que as artes marciais entraram na sua vida e que elas representam para você hoje. Perfeito. Eu moro aqui em São Paulo mesmo, na Zona Leste, na Moca. Eu comecei muito cedo no esporte, com 8 anos de idade, porque eu já gostava mesmo de luta, era aquela criança que ficava vendo desenhos de luta, gostava bastante, ficava pulando para um lado e para o outro. Aí meu pai falou, bom, vamos colocar ele numa arte marcial, que é o que ele gosta, né? E eu tentei algumas artes marciais, né, antes da minha específica, que é o Kempo havaiano. Tentei karatê, tentei judô, mas eu tinha muitos professores que eram um pouco mais rígidos, né, muito rígidos e tal. E eu era uma criança que queria brincar, queria me divertir e também queria aprender uma arte marcial, né. E dentro do Kempo eu conheci o Sensei Roger Chedid, que é o responsável por trazer essa arte marcial, né, que é a havaiana, para o Brasil, e ele tinha uma didática muito bacana, né. Ele era um professor que ele conseguia passar brincadeiras, ele divertia o pessoal, deixava mais à vontade as crianças, claro, com disciplina, com respeito e tudo mais. E eu acabei me apaixonando por professor, pelo esporte e não saí mais, né. Estou até hoje nesse processo, né? Agora sendo professor no outro caminho. Né? Que bacana. Então faz um bom tempinho já, né? Já faz um bom tempo. E como é que foi para você a emoção de passando de faixa? É muito gratificante, né? A gente, toda vez que a gente passa de faixa, é um degrau que a gente vai a mais, né? Que a gente consegue. Então, é como se fosse uma faculdade. Todo ano que você passa de ano, você sente aquela emoção de, putz, consegui, né? Tô indo no caminho, você acaba vendo que você está mais dentro do processo, está conseguindo ter uma desenvoltura maior, então cada vez se torna mais prazeroso, né? Tá nesse meio muito bacana. Perfeito. E é muito bacana porque lá dentro, né? Todo mundo é igual. Exato, né? Nos treinos e tudo mais, então não tem aquele negócio lógico que existe a hierarquia, Sim. mas assim, o tratamento é igual para... Perfeito, o que você falou é uma das coisas que eu falo até para os meus alunos também, né? E eu particularmente me apaixonei pelas artes marciais muito por conta disso, né? Por exemplo, eu tive um professor que ele era pedreiro e ele não tinha um braço. E assim, eu aprendia muito a questão de humildade com ele, e até eu olhava para ele, ele era melhor do que eu, porque ele era mais graduado. Então assim, o que acontece? Dentro do tatame não existe, pode ser o médico, pode estar recebendo ordens de um pedreiro, às vezes, e por muitas vezes eu vi isso. Né? Então é muito bacana, né? A arte marcial é o que a gente fala, todo mundo usa a mesma roupa, todo mundo descalço, todo mundo com a mesma vontade de querer evoluir, de querer aprender, e acho que a melhor coisa desse esporte é justamente isso. Eu lembro um pensamento do judô que eu guardei, que é aquele, nunca te vanglories por ter vencido o adversário. O que venceste hoje pode te derrotar amanhã. Perfeito, perfeito. Então você tem que estar sempre equilibrado, né? Sim. E se você não evoluir e ele evoluir, é lógico que ele vai chegar naquele... Quantas vezes a gente vê na arte marcial, né, especificamente, esse caminho que você falou. Às vezes a pessoa ganha, acha que está super bem, não treina mais ou treina menos, a pessoa que perdeu consegue ter, como vou dizer, esse mental melhor de tipo, perdi, mas eu vou continuar treinando, um dia eu vou conseguir ganhar desse cara,
e ganha realmente. E essa pessoa que às vezes achava que estava lá no alto, ela cai. Tudo por uma questão psicológica ali e tal. Então, isso é muito bacana. Eu adoro o esporte também por conta disso, né? Das voltas que a vida dá. Isso é muito bacana. A gente vê muito isso na arte marcial também. O que é bacana é que assim, a pessoa não se sente invencível. Exato, perfeito. É isso aí. O que te trouxe para você como pessoa o esporte? Me trouxe vários benefícios, né? Eu comecei muito cedo, então a arte marcial ela trouxe tudo que eu sou hoje, basicamente, eu defino como parte do que meus professores me ensinaram. Obviamente eu tive a educação do meu pai e da minha mãe, que eu agradeço bastante eles, mas os meus professores, eles foram fundamentais para o meu desenvolvimento como pessoa, como ser humano, como me relacionar com outro ser humano, né? A gente acaba sendo um espelho, né? Meus professores foram um espelho para mim e hoje eu sou um espelho para os meus alunos, né? Então até eu comento bastante internamente, às vezes com a minha esposa, às vezes com os amigos, né, da minha importância, né, das minhas atitudes, né. Então eu tenho que ter uma boa atitude porque tem gente olhando para mim. Então é importante que eu tenha uma boa atitude porque eu sou um espelho agora. Como antigamente meus professores foram meu espelho, né. Então meio que nesse sentido assim as coisas, é bem bacana. E bacana porque ele te dá um estilo de vida. Sim. Já que você, por exemplo, se torna referência, você não pode depois ir num barzinho lá e brigar com as pessoas. Exato. Né? Que o exemplo tem que ser aquele lá, né? Exato, né? Acho que a melhor parte, né? Tem uma frase que tá por aí, né? Que a gente fala, a palavra convence, mas o exemplo arrasta, né? Então, a palavra, a gente falar, a pessoa pode até olhar para você e falar, bom, não acredito no que você está falando, mas você ter o exemplo ali, você ver a pessoa fazendo aquilo que ele está falando, dá muito mais sentido para tudo, né? Então, é bem positivo, assim, então eu encaro bem esse processo, né? E tento dar o maior exemplo possível, né? De respeito, confiança, todos os benefícios que a arte marcial traz, eu tento respaldar para os meus alunos ali também. Ok. Mesmo com todas essas graduações, quando chega um campeonato, gera ansiedade também? Sempre gera, né? Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar na parte psicológica. Eu sempre faço esse trabalho também, converso bastante com meus alunos nesse sentido, quando tem algum tipo de campeonato. Mas assim, o que acontece, que eu acabo percebendo, toda vez que as pessoas vão indo mais em competições, esse nervosismo ele diminui, né? E a pessoa começa a encarar aquilo com um pouco mais de naturalidade, né? Então, assim, normalmente as primeiras competições são sempre a pessoa fica muito agoniada, com muito medo, tudo. Mas quando ele vê uma pessoa maior que ele, né? Sim. Lá sendo outro. Sim. Meu professor sempre falava uma coisa pra mim, achava muito legal. Ele falava assim, olha, não se importa com a aparência da pessoa que está lutando, faz o seu. Faz o seu. Às vezes acontecia isso, né? Eu entrava no quarto, olhava para a pessoa e falava, nossa, esse cara tem cara de mal encarado. Aí eu pensava, lembrando do meu professor, não se intimida com o rosto dessa pessoa. Vai para cima dele, impõe o seu jogo, impõe a sua técnica, né? Que a sua técnica vai ganhar. Às vezes o cara mais forte e tal nem sempre ganha, né? Nem sempre, também às vezes a técnica sobressai, às vezes o mental naquele momento ele é mais importante do que o físico. Né? Então, a arte marcial tem todas essas vertentes aí que são muito bacanas, dá muita graça ao esporte, assim, como um todo. É bem bacana, é legal. Ao longo do tempo, você observando lá os oponentes, você mentaliza qual tipo de golpe ou contragolpe você tem que aplicar na pessoa? Na verdade, eu sempre prego para meus alunos e para o meu jogo mesmo, né, de luta, que você consiga fazer o seu jogo, né, o que você preparou, né, porque às vezes a gente acaba entrando nesse erro de tipo, eu acho que aquele cara é muito grande, talvez eu não conseguir fazer aquilo, ou o cara é meio baixinho, mais fortinho, eu consigo fazer aquilo, e às vezes você não consegue. Então, assim, o contrário, né, ele também faz Exato, ele faz a analogia, ele também pensa, né? Isso. Então, assim, é o que eu sempre falo, né? Você tem que impor o seu jogo, fazer o que você já treinou, né, nos treinos, sem inventar. Eu já vi quantos alunos meus já aconteceu de a gente fazer uma coisa, treinar certinho, ele está super bem treinado,
mas na hora ele quer fazer uma coisa diferente. Ele achou que, ele viu o cara era mais forte que ele falou, não, vou tentar fazer o diferente do que eu nunca treinei. E aí dá errado, né? Então, fazer o que foi bem treinado, que foi bem executado, a possibilidade de sucesso é muito maior, né? Do que fazer uma coisa improvisada ali no momento, no calor do momento. Você tem o seu golpe preferido? Eu tenho alguns golpes preferidos que eu gosto bastante, né? O Kenpo Havaiano, que é a minha modalidade, ela mistura várias outras modalidades. Então ela tem um pouco de karatê, um pouco de judô, um pouco de jiu-jitsu. Então eu gosto muito dessa particularmente, né? Me apaixonei por esse esporte, porque ele ensina todos os principais pontos, né? A gente tem a parte de trocação em pé, soco, chutes e tudo mais. Tem a parte de projeção, que a gente diz, né? Que é a parte de jogar a pessoa no chão, que seria, vamos falar ali, a parte do judô, digamos. E teria a parte do chão, né? Que é a parte de solo, né? Estrangulamento, chadas de braço, imobilizações. Então ela é bem completa, né? Então em cada parte, né? Por exemplo, na parte do pé, eu tenho meus chutes preferidos, meus socos preferidos. Na parte de derrubar a pessoa também tem a parte de alguns golpes preferidos que eu gosto bastante, na parte do chão também. E é sempre o meu forte, né? Então a gente tenta ir em cima do que a gente treinou bastante, do que a gente sabe que é o ponto forte nosso, para poder surpreender talvez o adversário. Nem sempre dá certo, né? Mas meio que isso que a gente tenta fazer sempre. Ok. Flávio, se você tivesse que começar tudo de novo, você o faria? Com certeza, com certeza. A arte marcial ela foi fundamental na minha vida. Eu não me imagino sem a arte marcial. Eu comecei cedo, eu tive até um pouco como vou dizer, de uma reação não tão boa dos meus pais, digamos assim, no sentido de tipo, para que você está fazendo isso? Vai fazer outra coisa, vai estudar. Eu até fiz faculdade de publicidade, me formei publicitário, mas o amor pela arte marcial e ver o bem que ele fez para mim, né, o que mudou minha vida, e depois, como eu comecei a dar aula, ver que eu posso ser um instrumento para mudar outras vidas. Né? Hoje mesmo eu dou aula em 2 colégios de criança e assim, é uma coisa muito gratificante a gente ver a evolução das crianças, ver que eles estão gostando, eles chegam em casa às vezes, pai, eu amei essa aula, eu gostei muito dessa aula, às vezes os pais mandam mensagem para mim e falam, olha, obrigado professor, ele está mais calmo, ele era um menino mais agressivo, ele está ficando um pouco mais tranquilo, porque a gente tenta trabalhar bastante a resiliência, né, dentro do esporte. Às vezes eu tento pegar algum aluno que eu vejo que ele tem um comportamento um pouco diferente, destoando um pouquinho dos outros ali, eu tento trazer ele, olha, vem aqui, vamos trabalhar em equipe, todo mundo aqui é amigo, todo mundo se gosta, vamos fazer ser bom para todos. Nesse colégio, tem um colégio que eu dou aula especificamente também, eles têm muitas crianças que são especiais. Então eu acho muito legal também, porque e eles até me perguntaram quando foram me contratar, né? Eles falaram assim, como você lida com pessoas desse tipo, né? Que são especiais. Eu falei, olha, eu tenho um sobrinho que é especial e eu dou aula para ele, então não vejo problema nenhum. E a ideia é sempre agregar, né? Então às vezes tem um mais excluído, outro ali. Não, vamos trazer todo mundo para fazer todo mundo junto para ser aquela sinergia boa, né? Aquela egrégora ali boa para todos, né? Perfeito. Tá ótimo. Ô Flávio, nós estamos nas lições finais, tá? Quero que você volte outras vezes para fazer essas lições bonitas para a gente. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os internautas, principalmente pais ou garotada, que ainda fica na dúvida, será que eu faço parte marcial? Eu queria fazer para bater no vizinho e tal, né? Não sei o quê. Queria que você deixasse uma mensagem para eles e os seus contatos também. Legal. A arte marcial ela vai ajudar você em todos os aspectos, tá? Às vezes a gente acha que a arte marcial só ajuda na parte física, muito pelo contrário, ajuda em todos os âmbitos. Às vezes eu vejo alunos meus que estão estressados no trabalho, já estão assim por aqui com a vida cotidiana, vêm para o meu dojo como um auxílio, como como vou dizer, um estado meditativo que a gente acaba entrando fazendo arte marcial, né? Então alivia o estresse, você ganha coordenação motora, ganha parte física, ganha em vários outros aspectos que englobam a vida e que é muito bacana, tá? Então se você tiver a oportunidade de fazer uma arte marcial, faça e veja os benefícios que isso vai trazer na sua vida. Meu contato pessoal é o Flávio Kaique, né? @Flávio Kaique no Instagram. Eu tenho um dojo também de artes marciais que chama Kahuna Dojo, @Kahuna Dojo. E eu tenho também um projeto de mulheres, né? De defesa pessoal feminina, que a gente dá algumas dicas e prevenções, que o @ é o Ela Se Garante.
Então são esses 3 contatos aí, cada um de um ponto específico. Perfeito. Não, e é muito interessante, porque hoje em dia andar na rua tem que ter um jeitão, né? Sim. Pode ficar andando com o celular. Exato. E mesmo assim, determinados locais, olhar para o lado, voltar, ficar Perfeito. mais atenção. Essa parte da prevenção ela é muito importante, a gente sempre passa muito. Meu professor, inclusive, ele dizia que 80% da defesa pessoal é prevenção, 20% é técnica. Quando dá tudo errado, quando a prevenção dá toda errada, aí sim a gente vai ter que usar a parte técnica. Mas que é muito melhor a gente não entrar em vias de fato, não precisar bater uma pessoa, é muito melhor. Então, por exemplo, dicas que a gente passa, né? Tá chegando em casa, tem 2 pessoas ali meio estranhas observando você, o seu carro, dá mais uma volta. Né? Dicas que a gente passa também, por exemplo, está na faixa, isso é Polícia Militar que tem esses dados, né? Tem 3 faixas na via. Você nunca pode parar na faixa da esquerda, porque a calçada está próxima, né? Então o bandido geralmente ele tem pela calçada para assaltar o primeiro carro aqui. No meio é muito difícil, porque ele vai ter que sair para entrar no meio, às vezes passa moto, enfim. Então são uma série de dicas que a gente passa que são muito importantes, muito valiosas e pode mesmo salvar uma vida. Então, nesse Instagram, que é o Ela Se Garante, a gente passa dicas para mulheres, especificamente, né? Porque a gente sabe que a situação no país é bem feia, né? Violência contra a mulher e tudo mais. Então, a gente tenta passar dicas, informações e técnicas de defesa pessoal para evitar situações como essa. Perfeito. Horríveis. Gratidão. Muito obrigado, te agradeço demais. Internautas, com os agradecimentos então a esse fantástico professor de artes marciais, Flávio Kaique, nós finalizamos mais um Você é Top. Um grande abraço e até a próxima. Fala galera, hoje eu vou estar mostrando como um simples pano de prato pode servir como arma para sua autodefesa. Então o Rodrigo vai me segurar pela camiseta, ele vai armar para me bater. Eu já vou entrar, ponta de queixo, cotovelo, entrei cotovelo de novo, saí, puxei, entrei no arco e flecha para finalizar. Quer saber mais? Vem no dia 8 de outubro aqui no Seminário de Armas Alternativas. Estou esperando você. Vem!